O tema é avivamento e gostaria de propor uma reflexão dentro desse tema acerca da importância do equilíbrio entre dois polos, o extraordinário e o ordinário. O nosso texto é o texto de Abacuque, capítulo 3, o versículo 1 e 2. Muito provavelmente você sabe até de cor o ponto mais tocante desse texto, quando Abacuque ora a Deus pedindo: Senhor, aviva a tua obra no curso dos anos e no decurso dos anos a fase conhecida. E de fato esse apelo de Abacuque vem ao encontro do nosso também. E nesse sentido nós vamos orar pedindo a Deus que nos fale o coração, amém? Senhor, obrigado por estarmos aqui, assim o Senhor nos trouxe. Lhe peço, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e aquilo que o Senhor nos falar, nos ajuda a viver, Pai. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, quando eu ouço o tema avivamento, eu logo me lembro do pastor Rousseau Shedd, pastor batista, muitos devem ter conhecido. Ele, filho de missionários, nasceu na Bolívia, sua adolescência e juventude ele passou nos Estados Unidos, onde teve sua formação acadêmica. Logo depois ele foi para Portugal, em 1962 chegou ao Brasil. Ele faleceu no ano de 2016, portanto mais de 50 anos de ministério profícuo e frutífero entre nós. Eu tive a oportunidade de ouvir em uma conferência teológica alguns anos antes de sua morte, e o tema era avivamento. E ele nos surpreendeu falando que ele tinha sido testemunha de um avivamento. Ele estudou no Wheaton College, nos Estados Unidos, e ali, na época da primavera, uma faculdade cristã, havia as chamadas pregações da primavera. Os alunos se reuniam no auditório, e para o auditório ele caminhou, tomou assento na galeria, e dali ele pôde ver o pastor que normalmente trazia as pregações. O pastor tinha o microfone nas mãos, mas sem pronunciar a palavra passou para uma jovem que começou a falar. Ele aguardava o momento em que ela devolveria a palavra para o pastor, mas antes disso algo surpreendente começou a acontecer. Jovens estudantes se levantaram e foram à frente formando uma fila. A maioria deles tinha lágrimas nos olhos. Uma outra surpresa é que aqueles que estavam indo à frente eram conhecidos não por uma vida piedosa e de devoção. Eram pessoas que tinham uma vida totalmente oposta a isso. E ali eles se expressavam de forma a demonstrar arrependimento, desejo de se dedicarem a Deus, de se consagrarem. Mas uma surpresa, Shedd aguardava que a fila diminuísse, mas pelo contrário, ela continuava crescendo. O auditório que cabia a 280 pessoas se encheu, e não por alguns instantes. O que ali estava permaneceu pela tarde, pela noite, pela madrugada. No dia seguinte, manhã, tarde, noite, e no dia seguinte, após a madrugada, tudo como começou foi se desfazendo suavemente e as aulas retornaram à sua normalidade. Ele fala que durante aquele tempo, um jornalista da Tribuna de Chicago foi até lá, eles conheciam o perfil daquele jornalista e imaginavam que ele ia fazer duras críticas e até zombar. Isso não aconteceu porque ele chegou e se converteu. Shedd falava do quanto o avivamento é contagiante, porque depois daquilo várias escolas também experimentaram o mesmo. Perguntado depois, e às vezes, sobre se aquilo não teria sido um emocionalismo, ele falava que ele tinha visto ali traços muito comuns a eventos de avivamento, como arrependimento, desejo de consagrar vidas, desejo de se dedicar a missões. Muitos anos depois, uma pesquisa identificou que daqueles dias ali, mais de 500 jovens se tornaram depois missionários. Aprenderam outros idiomas, traduziram a Bíblia, foram a tribos, se espalharam pelo mundo. Não tiveram suas vidas por preciosas, muitos morreram em busca da realização da obra de Deus, da obra missionária. Shedd nos alertava para o fato de que não é difícil reconhecer, avivamentos, episódios assim, são extraordinários. Por mais que muitos tenham acontecido e conhecemos alguns, não se pode comparar com aquilo que é
ordinário, não no sentido pejorativo da língua portuguesa, mas para falar daquilo que é comum, daquilo que é cotidiano, como, por exemplo, aquele tempo em que praticamos nossas disciplinas espirituais, abrindo a Bíblia de manhã para ouvir a voz de Deus, abrindo os lábios para falar com Ele, preferindo estar na comunhão dos santos, buscando nos afastarmos do pecado e mais nos santificarmos a Deus, a busca da santificação, tendo o prazer e a alegria de proclamar o Evangelho para ver pessoas transformadas, como também o Evangelho nos transformou, e buscarmos a prática de boas obras, as quais Jesus disse, para que as vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. De um lado temos o extraordinário que talvez nunca cheguemos a conhecer, do outro temos o ordinário. O desafio está em não valorizarmos demais o extraordinário que talvez nunca vejamos, mas devemos buscar, e desvalorizar o que é o ordinário de cada manhã. Mas eu acho que a gente não pode chamar o ato de falar com Deus de uma coisa ordinária, ou de ler a Bíblia, ou de buscar a santificação. Mas no contraste, sim. Ao olharmos para Abacuque, nós vemos alguém que não conheceu o extraordinário. É um livro bem pequeno. Abacuque é um profeta que se demonstra diferente, se distingue de outros como conhecemos, Jeremias, Ezequiel, Isaías. Ele não começa se apresentando, bem pouco sabemos sobre ele. Normalmente o profeta era aquele que chegava e dizia, assim diz o Senhor. No livro de Abacuque nós não vemos isso, nós vemos aquilo que ele disse a Deus. O livro retrata a experiência dele com Deus, uma experiência que vai da crise à fé. O tempo era terrível e Abacuque sabia. O povo de Deus havia deixado a adoração ao único Deus verdadeiro e se entregado à adoração aos ídolos. E a injustiça social graçava fortemente. Muitos apelos por parte de profetas como Jeremias, que era contemporâneo a Abacuque, foram feitos. O povo não deu atenção. E eles consideravam que o juízo de Deus jamais viria. Abacuque, no seu pedido de avivamento, vai refletir muitos sentimentos, pelo menos 3 muito claros. Ele esperava, sim, que Deus renovasse a espiritualidade daquele povo, os convencesse de pecados, conduzisse a um quebrantamento. Mas esse tempo tinha passado. Agora é a hora do juízo. Abacuque se espanta quando Deus diz que o juízo virá. E virá através de um exército que Deus tinha levantado, dos caldeus, os babilônicos. Um exército cruel e terrível. Abacuque não consegue entender aquilo, porque tudo bem que eles eram maus, pecadores, mas aquele exército era muito pior, eles adoravam o próprio poder. A verdade é então que ele, no seu pedido de avivamento, além de esperar que Deus quebrantasse o coração do povo, que não aconteceu naquele tempo, ele pedia que Deus os protegesse e guardasse, como no passado também havia feito, tirando-os do Egito, dando a eles vitórias sobre reis e reinos na sua caminhada até Canaã. E ao pensar que Deus não ia mudar de ideia quanto a trazer o juízo, ele pedia que Deus exercesse o juízo, mas com misericórdia, e que tivesse mantida a sua aliança para com o seu povo. Bem, se ao pedido de quebrantamento, Abacuque não viu uma resposta ali, nós que temos toda a sequência da Bíblia, sabemos que houve. Deus não quebrantou o povo naquele tempo, mas quando levados para o exílio, após 70 anos, eles vão voltar. Guiados por Neemias para reconstruir os muros, enquanto reconstruiu o muro, construíram também a sua vida de piedade, guiados e ajudados por Esdras, que os conduziu de novo à palavra. Quanto à questão de Abacuque pensar, mas como esse exército mau será instrumento de juízo? Deus garantiu a ele que eles fariam o mal, mas eles pagariam por isso. Haveria juízo para eles por todo o mal que fizessem a Israel. Para Israel haveria misericórdia, para os babilônicos, não. Onde está a Babilônia? E quanto à fidelidade de Deus, certamente seria mantida. A sabedoria de Deus um dia enche a terra como as águas enchem o mar. O coração de Abacuque se aquieta. Ele guarda silêncio ao conhecer tão grande sabedoria e poder em Deus e o controle absoluto. Ele vai afirmar que as circunstâncias não devem nos mover. Ele afirma, o justo viverá pela fé. O seu cântico é conhecido e demonstra esse desprendimento. Ainda que a figueira não floresça,
Os figos tão importantes, ainda que a vide não dê seu fruto, o vinho, ainda que a oliveira, a minta, o óleo, o azeite, ainda que os campos não produzam alimento, tão importante, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja gado nos campos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A aliança foi mantida sim. No templo também, muitos séculos depois, Jesus entraria para adorar. E o mesmo Jesus tomaria um cálice em sua mão para avisar e dizer acerca de uma nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele derramaria o seu sangue por nós. Gente como aquela de Israel, que no outro templo já rejeitou o Senhor, já foi injusta, mas agora busca viver para a sua glória. Quanto ao mal, haverá um tempo que ele não mais existirá, porque o Senhor que morreu por nós também ressuscitou e volta para nos buscar. E para onde ele vai levar, não haverá pecado, não haverá mal. Essa é a aliança que ele tem conosco, e ainda muitos longe dessa aliança. E o nosso prazer será falar dessa mensagem que nos alcançou também a eles, para que eles se juntem a nós em torno da ceia, como Jesus assim celebrou com seus discípulos. Abacuque, portanto, não viu o extraordinário, mas na sua fé e devoção, ele percebeu a vontade de Deus que se realizava. Esse pequeno profeta, de um pequeno livro, profeta menor, não porque é menos importante, mas porque o livro é pequeno, mas um livro pequeno que foi citado 4 vezes durante o Novo Testamento. Talvez nós tenhamos muito ao nosso alcance a resposta ao Espírito Santo que nos convida à santidade na prática das disciplinas espirituais, mas estejamos ambicionando demais até a experiência de um grande avivamento. Voltando ao pastor Shed, quando ele falou que esteve naquele avivamento, nos parecia claro, agora sabemos por que de um ministério tão profícuo. Mas ele nos surpreendeu dizendo, irmãos, o avivamento ele pode acontecer em níveis, no individual, no coletivo, como por exemplo da igreja. E ele terminou dizendo, concluiu, eu não julgo ter experimentado um avivamento. E aí nós ficamos sem entender, porque ele estava lá. Ele disse, sim, eu estava, mas eu estava na galeria, e eu não desci para entrar na fila. Isso não foi obstáculo. Deus o usou maravilhosamente para a glória dele e para testemunho para nós. Que o Senhor nos conceda a graça do equilíbrio, porque quem ama a Deus quer uma experiência de avivamento. Espera, até porque sabe dos frutos dela, por exemplo, para missões. Mas buscar o avivamento não deve ser algo que nos desvie o olhar a ponto de pensarmos nas disciplinas benditas, espirituais, a ponto de desprezá-las. Imagine que você está lá no Lago Paranoá e você tem um barco, e você desatraca esse barco, leva para o meio do lago e se deixa levar. Vamos deixar o lago imaginar o mar, e assim você navega, é o barco da sua vida, rumo ao porto seguro que é Jesus. As velas estão içadas, abertas. Nós não podemos fazer o vento soprar, mas nós podemos estar na posição adequada e correspondente a alguém que espera o sopro, para que quando esse vento soprar e encher as velas, a gente possa experimentar mais de Cristo e algo maravilhoso na presença dEle, como quem traz o céu para cá enquanto estamos aqui. Que assim seja o nosso dia a dia, de um barco que navega rumo à vontade de Deus. E os barcos que passam ao nosso lado podem ouvir uma canção que expressa aquilo que nós esperamos em Deus. É uma oração e é uma canção que nós vamos orar assim. Vem, visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha,
angústia ficará e sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor.